contrário da maioria das cidades brasileiras que surgiram à volta de uma igreja ou à beira de uma estrada, Águas da Prata surgiu ao redor de uma estação ferroviária. O café que tanta riqueza trouxera ao Vale do Paraíba e ao Rio de Janeiro conquistava agora a região da Mantiqueira, onde viviam as famílias Junqueira, Ferreira, Andrade, Rabelo e Costa. Com o café, chegaram os primeiros imigrantes, já que a escravidão estava com os seus dias contados. As fazendas Prata, Alegre, Chapadão e muitas outras eram povoadas por numerosas famílias europeias que conviviam com trabalhadores regionais. Para atender os fazendeiros da região, que grandes dificuldades tinham para escoar a produção de café, a Companhia Mogiana construiu o ramal de Caldas, que ia de Cascavel, hoje Aguaí, até Poços de Caldas. Muitos trabalhadores deixaram seu sangue e suor nas montanhas cortadas pelo novo ramal ferroviário. Para inaugurar o ramal, construído pelo engenheiro Brodowski e pelo empreiteiro Nicolau Heder, de São João da Boa Vista, o imperador D. Pedro II fez uma histórica viagem em 1886, sendo homenageado nas várias estações do ramal de Caldas, inclusive na Prata. Como o embarque de café nem sempre ocorria num único dia, alguns fazendeiros começaram a construir moradias. Para atender as fazendas da região, Joaquim Ferreira instalou em 1899 a primeira casa de comércio da Prata. Não era apenas o café que levava as pessoas ao vilarejo, que nascia dentro da Fazenda Prata de Gabriel Ferreira. Uma fonte de água mineral tornava-se a nova atração. Sua descoberta aconteceu por acaso em 1876, durante uma das frequentes caçadas que o dentista prático, Rufino Luiz de Castro Gavião, fazia pela fazenda do coronel. Verificando a preferência de alguns animais por uma nascente que brotava do chão, o dentista provou da água. Qual não foi sua surpresa ao verificar um sabor salgado? Mais surpreso ficou ao sentir que seus problemas estomacais desapareceram depois que passou a beber da nova fonte. Apesar da caixa de cimento que Nicolau Heder construíra para proteger a nascente, com o tempo a fonte caiu no esquecimento. Com a chegada de novos moradores, a água voltou a ser consumida. Mais tarde, analisada em São Paulo, acusou alto teor de bicarbonatos, semelhante às fontes de Vichy, na França. O Brasil agora tinha sua Vichy brasileira. Este fato despertou muito interesse e várias pessoas quiseram explorar a fonte. Em 1913, o proprietário das terras decidiu arrendá-la para a firma paulista Borba, Cardoso e Companhia, por um prazo de 25 anos. Além da casa de comércio e de uma tulha que abrigava o café do major Antônio Vilela de Carvalho, o conhecido Tonico Vilela, em 1911 este manda construir uma escolinha para acolher os alunos da professora Niltonina de Castro Ferreira. Onde hoje se encontra o Banco Itaú, Gabriel Ferreira construiu em 1912 uma casa de comércio. Em 1918, ela foi vendida a Henrique Legaspi, que lhe deu grande impulso. Homem de visão, Gabriel Ferreira resolveu ceder 10 alqueires de sua fazenda para uma futura cidade. Coube ao seu filho Boanerges Ferreira e ao Dr. Tito Travassos realizar seu curioso traçado em triângulo, copiando o urbanismo francês. Para abrigar viajantes e outras pessoas que aqui chegavam, em 1915, Tonico Vilela construiu o Hotel Guilherme, próximo à escolinha de Dona Niltonina. Este hotel acompanhou a evolução da cidade, recebendo o nome de Hotel Costa, Hotel Rádio e, finalmente, Hotel Glória. A estrada de ferro não levava apenas o café. Começava a trazer muitos visitantes que vinham conhecer a fonte de água mineral. Para montar o engarrafamento da água prata, a firma Borba e Cardoso trouxera de São Paulo, em 1915, o técnico Hugo Mazzola, que com sua competência e tenacidade deu grande impulso à empresa nascente.
Mais tarde, quando assumiu a firma Soares e Alves, muitos melhoramentos foram feitos, como a buvete, o jardim e o caminho que levava à fonte. Apesar dos esforços e melhorias da nova firma, a falta de retificação do rio provocava de tempos em tempos verdadeiras inundações, como a enchente de 1924, tão bem documentada por Hugo Mazzola. A atuação do meu pai como primeiro gerente da Água Prata, eu acredito que foi de muita valia para a Água Prata, porque ele sozinho, com aquele espírito empreendedor, lutador, espírito de organização, teve que lutar muito, porque não havia mão de obra qualificada, não havia transporte para adquirir qualquer peça, qualquer material para o serviço, para o trabalho na Água Prata. Então eu acredito que seja esse a maior importância. Ele foi o marco, foi o início de tudo na Água Prata. E ele fotografava a prata porque ele dizia que precisaria ficar para a posteridade. E minha mãe dizia que um dia essas fotos iriam ser filmadas, que ia servir para o histórico de Águas da Prata. Em 1926, foi descoberta uma outra nascente de água mineral, que recebeu o nome de Fonte Nova, localizada próxima à Fonte do Boi. Durante a captação, foi encontrada uma ossada de mastodonte, antepassado do elefante, que viveu nas Américas e na Ásia. Aquele animal, provavelmente um dos últimos sobreviventes dessa espécie, que deve ter vivido aqui por volta de 14 mil anos atrás, durante a última glaciação, quando todo o sul do Brasil ficou coberto de gelo por mais de 2.000 anos. A existência de águas radioativas, bicarbonatadas fluoretadas em nossa cidade, nos levam a um passado longínquo, quando a Serra da Mantiqueira estava em formação há 30 milhões de anos. As montanhas que hoje encontramos eram enormes vulcões em erupção. Com o tempo, cessada a atividade vulcânica, a região se transformou numa cadeia de montanhas chamada Caldeira de Poços de Caldas, com uma das mais belas paisagens do estado. Na época da captação da Fonte Nova, foram também encontradas pontas de flecha e machado de sílex, que testemunham a presença de populações da idade da Pedra Lascada que viveram há cerca de 6.000 anos atrás. Assim, o tempo passou e com ele muitas gerações se sucederam. No final de 1915, o Coronel Ferreira construiu o Hotel Prata, que foi ampliado 4 anos mais tarde. Nesse ano, é arrendado a Gaetano Mascaro, passando a se chamar Hotel Mascaro. A estação do Prata já começava a ter ares de uma estância de veraneio. A agência do Correio surge em 1918 ao lado do Hotel Costa, sendo o primeiro serviço público da cidadezinha nascente. Esteve a cargo de Dona Hermínia Costa, que foi sucedida por muitos outros dedicados funcionários. Antes de morrer em 1918, Gabriel Ferreira deixou para seu genro, Edmundo Loyola, a Farmácia Prata. Com o nome de Farmácia Santana, até hoje presta seus serviços aos moradores de nossa cidade. Para conquistar a amizade dos senadores Lacerda Franco e Cândido Mota, dos quais dependia o encaminhamento da lei para a criação do novo município, o coronel doou-lhes uma área central para que construíssem casas de veraneio. A artimanha surtiu efeito. Em 1925, o governador Washington Luiz criou uma subprefeitura, ainda dependente do município de São João da Boa Vista, com o nome de Águas da Prata. Nomeado subprefeito, o Dr. João Cândido Brandão. Meu avô Gabriel Ferreira representou o surgimento da própria cidade, porque ele pediu ao filho dele, então estudante de engenharia, que fizesse a planta da nossa estância e depois da planta feita, apresentou-a ao então prefeito de São João da Boa Vista. Essa planta foi aprovada e hoje nós temos a cidade de Águas da Prata. E além disso, Gabriel Ferreira era um homem de grande visão. Basta dizer que ele construiu o prédio do Grande Hotel Prata e doou 2 terrenos para que 2 senadores viessem construir
suas casas aqui, naturalmente procurando com isto trazer verbas para a nossa cidade. Então eu vejo o Gabriel Ferreira como um homem de grande visão que foi para a nossa estância. Se materialmente a cidadezinha crescia, faltava-lhe a assistência religiosa. Assim, em 1916, foi rezada a primeira missa, na colina onde depois se ergueria mais tarde a Igreja Matriz. Graças aos esforços dos pratenses e sobretudo de Dona Maria Junqueira, cunhada de Tonico Vilela, rapidamente a igreja foi concluída, sob a invocação de Nossa Senhora de Lourdes. As águas medicinais prometiam fazer novos milagres. Com o aumento de turistas, a cidade nascente exigia um novo hotel. Este empreendimento foi realizado por Ernesto de Oliveira, grande fazendeiro de São João, que em 1921 construiu o São Paulo Hotel, dentro dos modernos padrões da época: bons alojamentos, cardápios variados, cassino e área de lazer. O jogo invadia as estâncias brasileiras e a Prata já possuía 4 cassinos: Clube Recreio, que mais tarde se transformou em Pensão Modelo, o Clube Prata, ao lado do Hotel Costa, o Clube do São Paulo Hotel e o Clube do Hotel Mascaro, que se tornou depois Grande Hotel Prata. Nesta época, começou a funcionar no Clube do Cassino Prata o primeiro cinema. Um cinema mudo, é claro, ao som do gramofone. Mais tarde, com o nome de Cine para Todos, o novo proprietário Jacó Taissun criava um importante ponto de lazer. Preocupado com a educação das crianças que estavam tendo aula no barracão atrás da antiga prefeitura, pois a escolinha havia sido demolida pelo Hotel Costa, Manuel Vilela Junqueira, irmão de Tonico Vilela, mandou construir uma ampla casa, ao lado da atual Drogaria Prata. Foi lá que toda uma geração aprendeu as primeiras letras, sob a rígida disciplina das professoras Mariana e Maria Vilela Costa, a conhecida Maria Bandeira. Em 1935, a escola foi transferida para o prédio do Clube Recreio, tornando-se em 1937 o Grupo Escolar de Águas da Prata, tendo Timóteo Silva seu primeiro diretor. Era uma cidade cheia de vida, com muita gente que vinha aqui fazer tratamento de água, os cassinos muito alegres, com orquestras diárias, música, dança e pessoas que vinham da sociedade de São Paulo, que ficavam aqui, inclusive aqueles que fizeram casa, como o senador Lacerda Franco, o Cândido Mota também, que eram senadores da República, e procuravam a estância por causa da qualidade das águas e frequentavam, vinham em trens especiais. Tudo isso trazia para a Prata um valor, uma importância como estância. Entre as pessoas que vieram procurar as águas milagrosas da Prata, encontrava-se Leopoldo Araújo. Aqui chegou em 1922, trazendo consigo as habilidades de construtor, técnico em fogos de artifício e até médico. Uma medicina elementar e caseira, mas muito eficiente naqueles tempos tão difíceis. Dirigindo a reforma do Hotel Mascaro, o senhor Leopoldo começou a se projetar como construtor. Quase todas as casas que se erguiam na Prata tinham sua supervisão e acompanhamento. Como reconhecimento de sua atuação na área da medicina popular, que tanto ajudou as famílias carentes, nossa unidade de saúde chama-se hoje Leopoldo Araújo. A Estação do Prata já era uma cidade. Muitas famílias chegavam da zona rural, pressionadas pela crise de 1929 ou por já terem conseguido boas economias. Assim, vieram artesãos como os marceneiros Giuseppe Parolin, com os seus filhos, Segundo e Avelino Parolin, Pedro Valente e sua numerosa família. O comércio ganhava impulso, sobretudo a rua Tonico Vilela. O Empório Prata de Basílio Sesquim tornou-se a maior casa comercial, sendo ali instalada a primeira bomba de gasolina da cidade.
decorrência da crise do café, a agricultura na região começou a diversificar, sobretudo com a chegada de famílias espanholas que foram morar nas terras altas do São Roque da Fartura, onde floresceu a cultura da batata. O bairro da Cascata teve um passado importante, não só quando a estação da Mogiana atraiu várias famílias de imigrantes, os Présia, Iranço e outras, como também a descoberta de minérios estratégicos como zircônio e o tório. A estação conheceu um certo progresso, com escola, armazém e serraria. Depois da Revolução Constitucionalista, em que Cascata foi palco de vários combates, o bairro foi perdendo vida, sobretudo com o asfaltamento da estrada que liga Poços de Caldas a São João da Boa Vista. Hoje, a vila se deslocou para o ponto da Cascata, que abriga paulistas e mineiros, que pouco lembram das rivalidades da Revolução de 32. Em 1930 chegava à Prata José Catânio, que trazia da Itália os segredos da fabricação de laticínios. Começando modestamente a rua Rufino Gavião, em pouco tempo construiu uma importante fábrica, a Avenida Progresso, cuja fama se espalhou pela região. Finalmente, em 1935, no governo de Armando Salles de Oliveira, foi criado o município com o nome de Estância Hidromineral de Águas da Prata, sendo nomeado prefeito Dr. Pirajá Martins, médico de São João da Boa Vista. Como centro terapêutico, Águas da Prata não podia deixar de ter uma assistência médica. O primeiro a exercer a medicina foi o Dr. Gabriel Pio da Silva, o Dr. Belé, que foi sucedido por Dr. Zeca Ferreira. Um outro médico merece destaque, Dr. Eduardo Lírio, que aqui chegou em 1939 e por mais de 30 anos deu permanente assistência à estância. Os tempos mudavam. O automóvel, o caminhão e a jardineira, como era chamado o ônibus, alteravam os hábitos do interior. Mas a estação da Mogiana continuava sendo um ponto de encontro e de passeio para os moradores da cidade. A chegada do trem era sempre uma festa. Com o aumento dos carros, a pequena estrada que ligava Prata a Poços de Caldas mostrava-se muito precária e perigosa. Em 1º de maio de 1934, foi inaugurada a nova estrada, para a felicidade dos mineiros. Poços tornava-se a grande beneficiada. Na Prata, as atrações turísticas também aumentavam. Em 1933, era construído um balneário, ao lado da Fonte Prata. Logo depois, foram feitas a Piscina do Boi, a Praça da Bandeira, a reforma do bosque com balanços e gangorras. A Pedra Balão, Cascatinha, Fazenda Retiro e Fazenda das Carpas eram pontos turísticos sempre visitados, além das fontes Paiol e Platina que atraíam muitos veranistas. A cidade não se descuidou do trabalho social. Preocupada com o setor carente da população, a professora Yolanda Présia, apoiada pelos hóspedes do São Paulo Hotel, inicia a construção do Asilo Nossa Senhora de Lourdes. Leopoldo Araújo, Yolanda Legaspi Lírio e Evandro Souza, membros da primeira diretoria, foram pessoas de grande importância naquele trabalho nascente. Por muitos anos, o asilo funcionou no final da Rua da Imprensa, até que o dinamismo de Dona Yolanda Lírio conseguiu transferi-lo para as modernas instalações do bairro dos Monedas. Com o aumento da população, foi se formando a Barrinha, bairro operário localizado na saída para São João. Embora modestas, aquelas pessoas ajudaram a construir com seu trabalho e dedicação o perfil de nossa cidade. Prata não se restringiu apenas a grandes hotéis. Para atender o grande número de turistas de várias condições sociais, algumas residências foram transformadas em pensões, surgindo assim as pensões Paiva, Zago, São Luís, São José, Modelo, Maris. Então, o recurso é muito limitado, mas dentro desses limites, eu quero dizer que eu comprei o terreno
em que hoje está o estádio de futebol e a parte de atletismo do nosso município, né? E concorri para a desapropriação da mata, porque quando eu saí da prefeitura, porque eu só tive como prefeito 7 meses, né? A verba para a desapropriação da mata já estava empenhada. Como toda cidade brasileira, Águas da Prata não podia deixar de ter seu time de futebol. Fundado em 1942, com o nome de Associação Atlética Águas da Prata, por vários anos usou um campinho onde passa a rua Mariana Vilela, próximo ao bosque. A banda de música sempre prestigiava não só os torneios, como todas as festas importantes. Devido à ditadura de Getúlio Vargas, somente em 1947 foi eleita a primeira Câmara Municipal, sendo o primeiro presidente Basílio Sesquim. A cidade continuava atraindo turistas dos mais diversos pontos do Brasil. Em 1943, o livreiro Antônio Annunziato se transferia para cá com seu pavilhão da imprensa, espécie de livraria e museu. Graças a ele, a cidade ficou mais conhecida no país, aumentando a frequência de pessoas influentes, políticos e, sobretudo, literatos, como Monteiro Lobato, Cassiano Ricardo e Menotti Delpicchia. Com o tempo, Annunziato foi adquirindo mais imóveis e construindo prédios, como o novo pavilhão de imprensa, onde hoje funciona a sede da Associação dos Servidores Municipais. Após sua morte, o seu patrimônio ficou para a comunidade pratense. O Cristo Redentor, que protege a cidade no alto do morro, foi uma de suas últimas realizações. A partir de 1950, a cidade conheceu um surto cultural graças a várias pessoas, como Volgran Ferreira, João Rabelo de Andrade, mais conhecido como Seu Dico, que com outros fundaram o jornal A Voz da Prata. Na mesma época, Joaquim Nunes, o popular Juquinha, fundava também o Clube Recreativo, que promoveu, entre outras atividades, os concorridos concursos de Miss Águas da Prata. Os desfiles e apresentações artísticas multiplicaram-se. O Clube do São Paulo Hotel e o Cine Boate do Hotel Prata tinham intensa programação, sobretudo nas temporadas de veraneio. Devido ao aumento de turistas, novos hotéis eram construídos, como o Ar Palace, o Ideal e o Santista. Por esses anos, Ademaro Prézia iniciou sua colaboração literária para os jornais da região, tarefa que continua até hoje. Como poeta, além de compor a letra do hino da cidade, cantou também suas belezas através de prosa e verso. É à sombra das árvores, à sombra delas, que correm estas águas sem fadigas. São da fonte Vilela suas cantigas, marulhantes, suaves, tão singelas. É no seio da augusta mantiqueira que ela brota, flui, rápida, ligeira, e me inspira no verso que ora escrevo. Águas da Prata me envolve e me fascina, sua natureza me empolga e me domina, a ela me sinto cada vez mais preso. O tempo caminhava inexorável. As mudanças aconteciam, sobretudo, depois que a estrada de rodagem foi asfaltada. A pequena igreja ampliara-se, tornando-se hoje uma bela matriz. Mas muita coisa desapareceu, como parte da rua Tonico Vilela, que não resistiu aos novos planos urbanísticos. A ferrovia perdeu importância, mesmo quando a Maria Fumaça foi substituída pela máquina diesel. O guarda-trem já não badalava mais as horas. A alegria de outrora desaparecera. Hoje a estação está vazia, esperando que alguém recupere sua história e seu passado. Um passado que sempre esteve ligado à Fazenda Prata, à Estação do Prata e, finalmente, à Estância Hidromineral de Águas da Prata.